União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos que estão hoje participando dessa web palestra e hoje a gente vai conversar sobre o combate à sífilis na atenção básica, tá? E para a gente começa falando sobre o conceito de sífilis, que é conhecido de todos e que diz que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causada, o agente etiológico é uma espiroqueta, chamada treponema pálido, né? E nós temos um tratamento efetivo, que é com a penicilina, que desde 1950, esse é o tratamento seguro, eficaz e que a gente, mais barato e o que a gente tem na atenção básica, tá? A sífilis é um grave problema de saúde pública e nós temos vários desafios e depois, mais tarde, aqui para frente, a gente vai comentar sobre esses desafios na atenção básica, tá? Falando da transmissão, a gente sabe que 60% dessa transmissão através da relação sexual, e aí a gente chama atenção para as populações chaves e as populações prioritárias, tá? A gente tem a transmissão vertical, que é na gravidez ou no parto, o uso de drogas injetáveis e através da transfusão sanguínea, que já é uma transmissão muito rara devido ao controle de qualidade que nós temos hoje nos hemocentros. Bom, e aí a gente parte para a classificação das formas clínicas, certo? Começando pela sífilis adquirida, e a gente trabalha, quando a gente fala de sífilis adquirida, a gente vai observar pelo tempo de infecção, tá? Então, a gente tem a sífilis adquirida recente, é aquela sífilis que a gente tem com menos de 1 ano de evolução, e aí a gente chama atenção para as formas primárias, secundárias e a latente recente. Tá? Depois nós temos a sífilis adquirida tardia, é aquela sífilis que é depois mais de 1 ano de evolução, tá? E aí a gente chama atenção para as formas latente tardia e para as formas terciária, tá? Nós temos a sífilis congênita, que é a sífilis de transmissão vertical, tá? Que nós temos a sífilis recente, que é aquela sífilis que a gente diagnostica até o 2º ano de vida, e depois até a gente tem a sífilis congênita tardia, que são diagnosticadas após o 2º ano de vida, tá? E aí a gente mostra um quadro da evolução da sífilis, né? E a gente tem aqui na forma do contágio, né? Então, vamos conferir aqui de 0 dia, o primeiro dia, e depois de 20, até 20, mais ou menos 21 dias, a gente começa a observar um cancro de inoculação que a gente chama de cancro duro, tá? Que é uma feridinha de bordas endurecidas, indolor, e que não chama muito a atenção do paciente nesse momento, por ela ser exatamente indolor e única, né? Então, de 21 dias a 30 dias, a gente tem o cancro duro, e que depois ele desaparece. Mais ou menos em 40, 50 dias, a gente começa a observar as adenopatias satélite, e aí a gente tem a positividade da sorologia. Tanto o teste treponêmico quanto o teste não treponêmico, eles vão dar positividade. Nós teremos positividade. Então, entre 60 dias a 6 meses, a gente começa a observar as lesões secundárias, né? Que são as lesões como as roséolas sifilíticas, que a gente observa que são palmoplantares. É nessa fase que a gente aí começa a chamar, a gente está aí na classificação ainda de sífilis recente, tá? Até 6 meses. Aí vocês observam que até 1 ano, a partir daí a gente tem a sífilis latente, que é a sífilis assintomática, a gente não tem sintomatologia, a gente tem um silêncio clínico, e a partir daí, de 3 anos até 40 anos, aí nós vamos ter a sífilis tardia, e que a gente vai observar lesões tegumentares, neurológicas, viscerais, ósseas, tá? Essa é a evolução da sífilis. Esse é um quadro muito bom porque chama a atenção e a gente deve acompanhar mesmo. Na atenção básica, o ideal é que a gente tenha ela ali do ladinho para a gente fazer o acompanhamento para depois classificar, tá? Isso serve tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, o acompanhamento dessa evolução, tá?
E aí, só para falar um pouquinho da classificação das formas clínicas, a gente tem a sífilis primária, eu já falei, com o aparecimento do cancro duro, que é de 3 a 12 semanas após o contágio. É uma lesão ulcerada única, tá? No local da inoculação, pode ser no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca ou em outros locais do tegumento. Ela é indolor e pode estar acompanhada ou não de linfonodo regional. Aí, nesse momento, eu já falei antes que os testes treponêmicos, eles podem estar negativos, tá? E é uma fase altamente contagiosa. E o que chama mais atenção é que nessa fase o paciente não reclama por ela ser uma ferida indolor. Às vezes, quando a gente está coletando preventivo e a gente observa uma lesão dessa na vulva, elas nos colocam que é reação alérgica ao absorvente, né? Então, quem faz essa coleta e observa muito essas lesões. Se nesse momento a gente só dá positiva a imunofluorescência, né? Que a gente coleta da própria lesão e aí a gente vai encontrar o treponema pálido, né? Aí nós vamos para a sífilis secundária, que ela vai aparecer de 6 semanas a 6 meses. Não, elas são lesões cutâneo-mucosas sintomáticas, do tipo lesões eritematosas. Aí a gente tem a presença das roséolas sifilíticas, de localização palmoplantares, isso é muito comum, a gente observa muito em alguns pacientes. As micropoliadenopatias, as úlceras bucais, a gente também tem alopécia e madarose, que às vezes ela serve de diagnóstico diferencial com outras doenças. Ela é uma fase também altamente contagiosa. E se a gente fizer os testes treponêmicos e não treponêmicos, a gente vai observar a presença, tá? Bom, aí nós temos o período de latência, que é aquela fase assintomática que a gente já viu na evolução, tá? Nós temos a sífilis latente recente, é no primeiro ano. Nós temos a sífilis latente tardia, é após esse período, após o primeiro ano, tá? O diagnóstico é realizado exclusivamente através dos testes sorológicos, tá? Nessa fase, eu já falei, ela é assintomática. Por isso que o diagnóstico é realizado exclusivamente através dos testes sorológicos. E aí a gente chama atenção tanto para o teste treponêmico como para os testes não treponêmicos. Tá. Falando da sífilis terciária, a gente observa o aparecimento de 2 ou 3 até 40 anos após o contato, tá? Ele tem um quadro cutâneo destrutivo com formação de gomas sifilíticas, né? E elas podem ocorrer em qualquer órgão, tá? E a gente aqui observa nessas figuras, nessas imagens, na pele, porque ela tem fruição do tecido, né? Certo? E nesse momento a gente tem o acometimento cardiovascular, neurológico e ósseo, o que é muito importante, tá? Agora, a neurosífilis, ela não acontece somente na forma terciária, ela pode ocorrer em 10 a 40% dos pacientes não tratados, no início, né, da infecção e na sua maioria de forma assintomática. A gente só faz o diagnóstico pela sorologia do líquor, exteriorizando-se clinicamente apenas em 1% a 2% como meningite asséptica, tá? Então, a neurosífilis não acontece só durante a sífilis terciária, ela acontece também no início, na sífilis primária ainda, tá? Bom, e aí a gente vem para os diagnósticos da sífilis, tá? Esse diagnóstico é importante porque quando a gente precisa fazer a investigação e notificação, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Quando eu digo que é sífilis primária, quando eu tenho detecção direta do treponema pálido no cancro. Quando a sífilis primária, eu tenho a presença do cancro duro, tá? A gente já viu ali na evolução da sífilis. E eu faço só através da imunofluorescência, pesquisa em campo escuro e coloração prata. Nós não temos esses exames para fazer na atenção básica, tá? Mas nós conhecemos e quando a gente faz pela síndrome, pela abordagem, pelo que nós estamos vendo na hora que nós vamos coletar o que o paciente se queixa da lesão, a gente pode fazer o diagnóstico como sífilis, observando que nesse momento a gente não tem sorologia positiva, tá? Nesse primeiro momento, tá?
A sorologia só é positiva só quando eu faço o teste de imunofluorescência, tá certo? Na sífilis secundária, latente e terciária, nós vamos ter a presença dos testes sorológicos não treponêmicos, que aí nós temos o VDRL, o RPR e o TRUST, tá? O RPR e o TRUST, eles são complementos do VDRL, tá? E a gente observa que nós temos na atenção básica e que nós solicitamos o VDRL, tá? E o sorológico não treponêmicos, nós temos o FT-ABS, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico da sífilis, o ELISA, e aí eu mostro o teste rápido, que é o que nós temos na atenção básica, é o que nós fazemos na atenção básica, onde nós podemos, no momento de 10 a 20 minutos, responder ao paciente se ele tem sífilis ou não, tá bom? E esse diagnóstico ajuda no tratamento, certo? E aí vamos falar do teste rápido, que é o que a gente tem na atenção básica, ele é prático, é de fácil execução, o sangue é coletado por punção digital, tá? O resultado é de 20 a 25 minutos, né, alguns testes, e a gente não vai usar equipamentos, né, e é só a pipeta, né, e fazer o teste no momento junto do paciente. O paciente participa, espera o resultado junto com a gente, que é seguro, certo? E é o que a gente tem na atenção básica hoje e que é um dos desafios que a gente já vai conversar lá na frente, tá? Então, gente, e aí a gente chega na testagem para a sífilis na gestação, tá? Essa testagem, ela deve ser preferencialmente na primeira consulta de pré-natal. O ideal é que ela seja o mais precocemente possível, por isso a captação dessa gestante, ela tem que ser o mais precocemente possível, ainda no primeiro trimestre, tá? No segundo trimestre, eu repito o exame. No primeiro trimestre deu negativo, eu repito no terceiro trimestre, tá? E no momento do parto, independente de exames anteriores, certo? E após o abortamento, né? E a paciente faz o teste rápido, tá certo? Bom, caso de sífilis em gestantes, eles devem ser tratados imediatamente com penicilina bezatina. Nas doses padronizadas, a gente tem um protocolo do Ministério e a gente precisa seguir esse protocolo e o segmento imunológico ele vai ser realizado mensalmente, colocando que o segmento imunológico ele será realizado com o VDRL, não com o teste rápido, tá? Imediatamente após na primeira consulta de pré-natal, faço o teste rápido, o teste deu positivo, eu inicio o tratamento dessa gestante, porque eu não posso perder a oportunidade de iniciar o tratamento, solicito o VDRL para eu saber a titulagem, fazer a classificação, investigo, começo a investigação como sífilis em gestante e do retorno dela com o VDRL, eu vou concluir essa investigação, fazer a notificação e chamar o parceiro para a testagem. Isso é importante, tá? Bom, e aí a gente chega nos desafios no combate à sífilis na atenção básica, tá? E ainda eu falei que a gente precisa captar precocemente essa gestante, tá? Ainda no primeiro trimestre, para que eu faça o teste rápido logo na primeira consulta e faça o diagnóstico e inicie o tratamento, tá? Então, qual o desafio que a gente colocou? Então, nós colocamos como atenção básica, como vigilância e como gestor, tá? Aumentar e qualificar a testagem para sífilis em todas as unidades de atenção básica, tá? Em todos os municípios do estado, tá certo? Porque quando eu aumento, eu coloco mais unidades fazendo essa testagem, mas eu tenho que qualificar esse profissional. Tá certo? Qualificar o profissional para que esse teste tenha uma boa qualidade, eu possa estar realmente passando para o paciente o resultado positivo ou negativo e que tenha certeza de que eu esteja fazendo isso. Quando a gente faz esse teste, a gente precisa ter um responsável técnico na unidade básica e que é responsável por todos esses laudos, por isso aí é que eu preciso qualificar, tá? Estimular a captação precoce das gestantes e dos seus parceiros. Inclusive, nós colocamos uma coisa muito importante e que a gente já vem discutindo muito, que é a implantação da testagem da sífilis no pré-natal do homem. Implantar o pré-natal do homem e esse teste rápido, no primeiro momento, no momento dessa coleta, dessa gestante, na primeira consulta, no primeiro trimestre, esse parceiro também tem que ser testado, tá?
Implantação dos comitês para investigação de transmissão vertical. Então, se eu estou na atenção básica, se eu estou com uma gestante na minha sala, se eu fiz o teste rápido, se eu vou notificar, investigar e notificar como sífilis na gestação, eu preciso implantar esse comitê, que ele pode ser a nível central no município, se estendendo o ramo para a atenção básica, tá? Fortalecimento das salas de situação nos municípios para o monitoramento da situação epidemiológica, tá? E aí a gente vai fortalecer quando a gente implanta os comitês, certo? Quando eu começo a monitorar as minhas ações dentro da atenção básica e eu conheço a minha situação epidemiológica. Então, eu posso trabalhar dentro do meu território, certo? Aumentar a notificação da sífilis congênita e sífilis em gestante e adquirida. Não é aumentar porque eu queira, porque nós queremos que tenham mais casos de sífilis, mas para que a gente comece a investigar. Se eu aumento e qualifico a testagem, eu vou ter um aumento do número de notificação da sífilis congênita, sífilis em gestante e sífilis adquirida, porque aí eu tenho gestante, parceiro, né, e tenho os filhos que vão nascer desse pré-natal que eu vou fazer na atenção básica, tá? Aí a gente trabalha a implementação das linhas de cuidado para a sífilis com intervenção em populações chaves e prioritárias. Daqui a pouco a gente começa a discutir sobre populações chaves e prioritárias. Naquele primeiro quadro da transmissão que eu coloquei um desenho excelente e que a gente vê ali os casais, né, homossexuais, transexuais e heterossexuais. Então, eu preciso chamar a atenção para essa população. Tá bom? Essa população precisa ser acolhida em minha unidade, eu preciso ter um olhar, como eu tenho um olhar com equidade para todos, e acolher essa população que hoje ela foge da nossa unidade. E a gente precisa implantar essas linhas de cuidado com intervenção nessa população. Incentivar os profissionais de saúde, em especial as equipes de enfermagem, para a administração da penicilina benzatina na atenção básica. Isso é até um estigma, a questão da aplicação da penicilina benzatina na atenção básica. O COFEN tem uma portaria, uma nota técnica que fala da aplicação da penicilina benzatina e que a gente não pode perder a oportunidade de tratar. E que quando nós deixamos de fazer isso, porque nós não tínhamos oxigênio, porque nós não tínhamos, então nós ficamos com medo, né? Isso é um estigma hoje dentro da atenção básica e a gente pode fazer tranquilo, né? A penicilina benzatina, que é um medicamento eficaz, mais barato e que o tratamento é adequado, tá? Aí nós vamos trabalhar a realização das campanhas educativas, estudos e pesquisas voltadas para o enfrentamento e monitoramento da doença, tá? Importante disso tudo é que o Ministério da Saúde, ainda esse ano, eu acho que agora no mês de outubro, ele divulgou um plano, né, uma agenda de fortalecimento para os municípios que apresentem 60%, menos 60% dos casos de sífilis. Eu acho que aqui no Maranhão nós temos São Luís, Passo do Lumiar e Timon. São os municípios que vão montar a sua agenda e o seu plano para enfrentamento, combate à sífilis, tá? Então, ele fez uma compra de mais ou menos 2,5 milhões de frascos de penicilina benzatina, tá? E 450 mil frascos de penicilina cristalina e vai abastecer os municípios até março de 2019, tá? Considerando-se que a penicilina é o medicamento mais eficaz, seguro e barato para evitar as mortes por sífilis, tá? E aí a gente tem as nossas referências, que é o manual, tá certo? O caderno de boas práticas do uso da penicilina, a agenda de ações estratégicas para a redução da sífilis, tá bom? E obrigada.